paz em nosso Senhor Jesus Cristo, também aqueles que estão nos assistindo de suas casas, prezadas crianças aí que estão presentes aqui para a coroação de Nossa Senhora. Hoje uma breve reflexão da festa de hoje, a festa do Espírito Santo. Logo em seguida teremos a coroação de Nossa Senhora. Hoje celebramos uma festa tão importante, a festa de Pentecostes. São 50 dias depois da Páscoa da Ressurreição. Jesus mandou que os apóstolos permanecessem em Jerusalém. Completaram-se o tempo de Nosso Senhor aqui na terra. Jesus voltou para o céu na festa da Ascensão. Foi 40 dias depois da ressurreição. E depois Jesus mandou que os apóstolos aguardassem, porque eles receberiam o Espírito Santo. Haviam recebido de Jesus uma grande missão de evangelizar o mundo inteiro. Não sabiam nem por onde começar, seja pelo conhecimento, pelos meios, a organização, meios de transporte, a simplicidade dos apóstolos, tudo, a comunicação, não sabiam por onde começar. E também a coragem e a fortaleza que eles precisavam. Mas Jesus tinha garantido a eles que eles se tranquilizassem porque receberiam o Espírito Santo. Ides receber uma força do Espírito Santo que vos fortalecerás e sereis minhas testemunhas. E aconteceu então na manhã desse domingo de Pentecostes, por volta das 9 horas da manhã, estavam os apóstolos fechados no cenáculo em oração, na companhia da Virgem Maria, como é muito claro para nós a Sagrada Escritura. No entorno, do lado de fora daquela casa, um grande vento muito forte circundou aquela casa. E a finalidade, sobretudo, para chamar a atenção para que muita gente se reunisse ali, à frente do cenáculo. Mas o que acontecia no interior daquela casa era um momento de silêncio, de serenidade, onde normalmente Deus Nosso Senhor nos encontra, onde normalmente Nosso Senhor também nos fala. Apareceu sobre a cabeça dos apóstolos e da Virgem Maria, como que pequenas línguas de fogo, pequenas chamas, com todo o simbolismo do fogo, que purifica, que arde, que abrasa, que destrói, com todo esse simbolismo do fogo, mas receberam em suas almas, em seus corações, a presença do Espírito Santo com os seus dons sagrados. E imediatamente transformados e fortalecidos, São Pedro abriu as portas do cenáculo e começou a pregar. E ali uma grande multidão, e fizeram vários sermões, várias pregações. Pessoas que estavam ali de outras regiões, de outras terras, como nós ouvimos nos Atos dos Apóstolos, da Líbia, do Egito, da Grécia. Pessoas que não conseguiam nem se comunicar entre si porque falavam línguas diversas. E São Pedro falava o aramaico, que era um dialeto do hebraico. E São Pedro começa a falar, a pregar na sua própria língua. E todos que ali estavam entendiam aquilo que São Pedro falava. E a multidão batia no peito e pedia o perdão dos pecados e pediam para ser batizados. E começaram aos milhares sendo batizados a começar desse dia de Pentecostes. E foi bastante providencial, porque esse povo depois voltou para suas casas, para suas terras. E muitos já voltaram convertidos, evangelizados, ao menos uma evangelização inicial. E começaram por onde passavam também a falar de Nosso Senhor. Providencialmente começa nesse dia, na festa do Espírito Santo, a missão da igreja, a vida da igreja. A igreja começa a agir para cumprir o mandado dado por Nosso Senhor. E aquilo que Jesus prometera começa a acontecer. Ides receber uma força do Espírito Santo que vos fortalecerás. E é tão importante isso, prezados irmãos, que mostra para nós aqueles mesmos homens receosos, medrosos, sem coragem, limitados humanamente, e começam a falar com tanta sabedoria, com tanta desenvoltura, sobretudo com a força para invadir os corações e levando tantas pessoas à conversão. Isso só reforça para nós a divindade da igreja.
A igreja que em toda a história, em todos os tempos, vai guiada sempre e assistida pelo Espírito Santo, iluminada pelo Espírito Santo, e que já enfrentou tantas crises, tantas perseguições, tantas provações, e vai passar por tantas outras até o final dos tempos. Mas aquilo que dá para todos nós bastante segurança é a ação do Espírito Santo, é a garantia de nosso Senhor, da assistência do Espírito Santo. Deus é um só. No próximo domingo vamos celebrar o domingo da Santíssima Trindade. Vamos falar um pouquinho mais sobre o mistério da Santíssima Trindade, mas Deus é um só. Hoje uma festa especial relacionada à terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, que é o amor do Pai e do Filho. E quando nós falamos das obras externas de Deus, nós fazemos uma atribuição, distribuímos nas três pessoas da Santíssima Trindade. Quando nós falamos da obra da criação, a criação do mundo, atribuímos a Deus Pai. Quando nós falamos da obra da redenção, atribuímos a Deus Filho. E falarmos da obra da santificação, ao Deus Espírito Santo. O Espírito Santo que nos santifica. Quando nós rezamos a nossa profissão de fé, o nosso credo, depois que nós fazemos a nossa profissão de fé, creio no Espírito Santo, aí que nós vamos dizer, creio na Santa Igreja Católica. A igreja que nos santifica sob a ação do Espírito Santo, movida pela ação do Espírito Santo, movida pela força do Espírito Santo. Todos nós, a não ser que haja alguma criança aqui que ainda não foi batizada, mas penso que todos nós já fomos batizados, recebemos do batismo o Espírito Santo. Aqueles que já foram crismados, confirmados com os dons do Espírito Santo, fortalecidos com os dons do Espírito Santo no sacramento da crisma, ainda mais fortes. Mas recebemos a começar no batismo o Espírito Santo. E por isso nós precisamos sempre estar cientes disso, invocarmos sempre as luzes do Divino Espírito Santo, para que se renovem em nós os seus dons sagrados, para que nós possamos praticar as virtudes, para que assim nós possamos salvar as nossas almas, dar o testemunho da nossa fé e salvarmos as nossas almas. A igreja, baseada na Sagrada Escritura, de maneira didática, apresenta a nós os dons do Espírito Santo. O dom da sabedoria, do entendimento, do conselho, da fortaleza, da ciência, da piedade, do temor de Deus, os 7 dons do Espírito Santo. E que vão nos levar a viver as virtudes, em primeiro lugar, as 3 virtudes teologais, aquelas que dizem respeito diretamente a Deus, a fé, a esperança e a caridade. E os dons do Espírito Santo são necessários em nós, para nós vivermos também aquilo que nós chamamos as virtudes humanas, ou as virtudes cardeais, que são 4, prudência, justiça, temperança e fortaleza. E a partir dessas, todas as outras virtudes, precisamos da ação do Espírito Santo em nossas vidas. O apóstolo São Paulo nos recomenda, meus irmãos, não resistir ao Espírito Santo. Nós aprendemos isso, que rezar é conversar com Deus. E a conversa, normalmente, é um diálogo. Falamos e escutamos. E por isso nós precisamos falar com Deus, louvar a Deus, bendizer a Deus, agradecer a Deus, pedir a Deus as graças que precisamos. Mas precisamos escutar a Deus. Precisamos encontrar um tempo e um momento para nós escutarmos a Deus. Seja quando nós somos instruídos na igreja, durante a Santa Missa, quando nós recebemos um bom conselho e que de alguma maneira toca o nosso coração, é uma resposta também que Deus nos dá. Quando nós encontramos um momento do nosso dia e nos interessamos em ler alguma coisa na vida dos santos ou da Bíblia Sagrada, e vemos ali bons exemplos na vida dos santos e pensamos, mas são homens, não é? E mulheres, seres humanos como nós, e praticaram essas virtudes, eu também posso praticar. E naquele momento recebemos uma inspiração do Espírito Santo, uma graça atual para nós colocarmos em prática. Deus assim vai nos falando.
quando nós nos colocamos no silêncio da nossa oração, seja na nossa casa, seja na igreja, no momento de adoração, e é preciso nós escutarmos a Deus. Abrimos diante de Deus o nosso coração, a nossa consciência, e recebemos muitas vezes uma inspiração da graça para algo que é preciso mudar em nossa vida, um erro que nós precisamos corrigir, um pecado que nós precisamos nos arrepender, uma atitude em nossa vida que precisa ser modificada, uma má companhia que nós precisamos fugir. A graça de Deus que nos toca e nos lembra que nós estamos talvez há mais tempo sem a confissão, sem a comunhão, que ainda não fizemos a nossa Páscoa. Precisamos dar tempo para escutar a Deus. Por isso que é impossível se viver uma vida cristã, viver uma vida católica cristã, sem essa escuta de Deus, sem um momento de oração. Por isso que é impossível que alguém tenha um equilíbrio na sua vida sem Deus. Vamos nós já concluirmos a nossa reflexão. Eu gostaria de trazer para todos a oração da sequência da Santa Missa de hoje. O Padre rezou. E que serve de reflexão para nós, sobretudo nos mostra como o Espírito Santo age em nossa vida. A igreja reza, nós rezamos, suplicamos para que o Espírito Santo venha a nós. Mas como que o Espírito Santo age em nossa vida? Assim reza a igreja. Vinde, Espírito Santo, e enviai do céu um raio da vossa luz. Vinde, Pai dos pobres, vinde, doador de graças, vinde, luz dos corações. Consolador supremo, doce hóspede da alma, doce refrigério. Descanso no trabalho, no ardor, tranquilidade, consolo no pranto. Ó luz beatíssima, enchei o mais íntimo dos corações dos vossos fiéis. Sem a vossa graça, nada há no homem, nada que seja inocente. Lava aquilo que está sujo, rega aquilo que é árido, cura o que está doente. Curvai, dobrai aquilo que é rígido, aquecei aquilo que está frio, dirigi o que está desviado. A igreja suplica ao Espírito Santo: concedei aos vossos fiéis, que em vós confiam, vossos 7 dons sagrados. Dai o mérito da virtude, dai o porto da salvação, dai a eterna alegria. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos todos de pé para juntos cantarmos a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, um só seu Filho, nosso Senhor, qual foi concebido do Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem, padeceu sob o poder